Eu queria aqui hoje entregar o recado à igreja, porque na verdade define-se, palavra de Deus para nós. E Paulo aqui no texto de Filipenses, ele antecipa a virtude do pensamento sobre teologia e fé. A virtude do pensamento teológico sobre Deus, do que condiz com fé, ou da fé legítima, não pode ser meramente racional e lógico. Tem que proceder diretamente de Deus e da raiz disso, do que ele falou de si mesmo. Por isso, virtude. Porque a virtude aqui, ela assume uma posição de sentido absoluto, perfeito, inalterável, eterno, imutável. Porque isso é a verdadeira teologia. O que procede de Deus, procede para Ele e vem dele. Bom, então há um detalhe que há muito tempo a gente sabe que muitos ministérios que se julgam evangélicos trabalham um sistema e um método de psicologia religiosa. Porque incentivam as pessoas a isso, a acreditar sempre alguma coisa positiva ou alguma coisa do nível realizável que deva acontecer. Mas com esse incentivo de crer que alguma coisa realmente positiva possa acontecer na tua vida, a gente sente uma outra necessidade disso. A falta do aconselhamento e da doutrina naquilo que está sendo ensinado ali. O argumento não pode ficar só na crença, mas precisa também se dirigir para isso, para as direções daquilo que a fé implica ou exige obediência. O que eu quero dizer, amados irmãos, até que ponto crer é suficiente? Até que ponto crer é suficiente se não tivermos a certeza de que este Deus que pensamos sobre Ele ou falamos dele, ou desse conteúdo de fé que estamos aqui obedecendo, até que ponto crer é suficiente se nós não tivermos certeza se isso é verdadeiro e certo? Então nem tudo que se fala sobre Deus e se fala sobre fé pode ser certo, pode ser correto, pode ser legítimo. Então é uma coisa meio que óbvia a gente chegar a essa conclusão que crer é vago. Se você não tiver a certeza de que esse Deus realmente que você confia, ou essa palavra que você obedece de fé, é legítima, de que vale a crença? Bom, porque esse é o dado do que na verdade se define religião. Porque aí entra a questão desse equívoco, de que a crença e a religião, ela seja necessário e justificável para o homem, ou seja, que o homem precisa, isso é uma coisa até que óbvia. Mas não é correto e certo pensarmos assim, que porque o homem precisa da religião e necessita crer em alguma coisa, que eu vá ser obrigado também a aceitar isso, de que o fator e o conteúdo que ele se sujeita seja meramente racional e também psicológico. Porque aí passa a não ser justificável, talvez necessário, mas não justificável, porque se na medida em que eu preciso crer em algo da parte de Deus ou da sua vontade, mas não tiver a certeza e a confiança que aquilo que creio e me entrego de coração seja dele, é melhor não crer. Então é melhor não confiar nisso. Então até que ponto é positivo isso? Acreditarmos, confiarmos, mesmo sabendo que nos direcionamos a um evento, a um acontecimento, a um tipo de pregação e palavra orientação, cujo fenômeno é a razão, cuja imposição é o pensamento. Ou seja, nós cremos em algo que saiu de nós. Nós cremos e confiamos em algo que saiu de alguém como nós. Então, até que ponto isso é positivo? Então, muitos são da opinião de que o importante é ter uma religião, de que o importante é ter uma crença, independentemente dessa preocupação. Da onde saiu esse Deus e esse conteúdo de fé. Já nós aqui, nós temos essa preocupação. Porque para nós, biblicamente falando, crer é vago. É necessário realmente identificarmos esse Deus que professamos aqui. Procurarmos saber exatamente
a existência disso, o testemunho disso, antes de confiarmos. Porque é uma ordem que eu vou até mencionar ela aqui, é uma ordem de fé, de que Deus se manifeste primeiro para que haja fé. Porque se Ele não se manifestar primeiro, não há razão e motivo da existência da crença e da fé. Então nós não estamos à procura e à busca disso, de uma religião, mas à procura e à busca do testemunho e da existência concreta desse Deus. Aí tem sentido para mim. Primeiro saber se Ele existe, para depois me dedicar e me empenhar a crer em alguma coisa. Porque se for para se apegar em algum objeto, alguma coisa que tenha as diretrizes, a essência, as marcas, a profundidade de um homem como eu estou fadado, direcionado a isso, ao fracasso, à destruição. Porque é carne, é homem, tudo que é carne e humano falha. Amém? Então, definindo aqui aos amados, primeiro detalhe, tudo, como disse Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, a virtude não pode ser a razão. A virtude não pode ser o pensamento. A virtude não pode ser o homem. A virtude precisa ser isso. Deus chegou e falou. Ok? Então, por isso, há para nós um propósito de pensamento. Há uma raiz para nós de pensamento. Porque tudo aquilo que pensamos procede dele, diretamente de Deus, e para ele. Então Paulo não está falando de maneira genérica. Ele está falando de maneira centralizada, e não na sua pessoa e no seu ministério, mas daquilo que foi difundido e revelado especificamente na vida do Cristo. Então nós temos no nosso pensamento algo verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, bom, para pensarmos. Por quê? Porque a virtude desse pensamento procede da raiz disso, do que Deus disse, do que Deus falou e manifestou de si mesmo. Não dá razão. Então diríamos que a nossa fé ela não é patológica, ela não é humana, ela não é racional, ela é proporcionada de Deus, de uma forma pessoal e sobrenatural. Então isso que muitas coisas que eu vou tratar aqui hoje nessa noite que vão deixar claro isso para você. Mas o primeiro e importante ponto dessa noite aqui, de que nós temos um ministério aqui de orientação que não incentiva as pessoas a crer por crer e obedecer, porque se trata de uma regra. Nós temos um ministério direcionado a ensinar e orientar pessoas aqui, porque existe um acontecimento importante para as nossas vidas que firmou isso, o ministério da palavra. Que não se trata do que queremos ouvir, mas do que ele desceu aqui para falar. E tudo muda no cenário da nossa fé, se entendermos que tudo aquilo que pensamos sobre Deus ou pensamos sobre fé será proporcionado dele, concedido dele. Porque aí entendemos o sentido de entrarmos aqui nessa igreja e partirmos o mesmo pão, o mesmo conteúdo, nos sujeitarmos ao mesmo conteúdo, porque procede de uma única raiz, de uma única pessoa. Então tudo começa, tudo inicia nisso, não no que precisamos e necessitamos, mas no que Deus quer falar. Tudo começa nisso, não na experiência do homem com Deus, mas na experiência de Deus falar com ele. Porque depois que Deus falar com ele, a gente vai saber como é que vai ser esse culto para ele. Porque para alguns que Deus fala de verdade, no final do culto foi uma desgraça, porque ele ouviu o que ele não queria escutar.
Então, se há uma experiência na religião que praticamos aqui, ela não se inicia naquilo que procuramos alcançar ou sentir, mas na identidade disso, do que ele manifestou de si mesmo quando ele desceu aqui para se revelar. Então não se trata de crer, se trata do que Deus fala, porque o crer está condicionado e apoiado nisso, nele e no seu conteúdo original.